Oi, gente, a paz do Senhor. Eu tava agora aqui no meu devocional, tirando meu período de oração, como eu faço todos os dias. E eu preciso compartilhar com vocês algo. E que ultimamente eu tenho falado muito com Deus, sabe? E agora no meu devocional, no meu período de oração, eu tava clamando a Deus, eu tava falando. E o que eu queria compartilhar com vocês é a respeito do medo. E eu tava falando com o Senhor, orando ao Senhor, sabe? Porque tem algumas áreas da minha vida que esse sentimento de insegurança tem me afetado muito, sabe? E eu tenho buscado muito no Senhor, para que esse sentimento saia de sobre a minha vida. Porque essa insegurança, esse medo de não conseguir, de que eu sou incapaz de fazer, de alcançar, isso tem me impedido de alcançar as coisas que o Senhor já disse que vai fazer sobre mim, sobre a minha vida. E isso tem sido muito difícil para mim, muito difícil. Eu tenho tentado lutar diariamente contra esse sentimento, porque esses sentimentos são os piores. Só quem vive, só quem sofre desses sentimentos de incapacidade, de medo, de insegurança, de incerteza. Será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Será que eu vou conseguir passar aquilo que realmente está no meu coração? E tantas outras coisas e tantos outros sentimentos. E eu sei que não é só comigo que acontece isso. Eu sei que esse sentimento alcança muitas pessoas. E isso afeta tanto, gente, mas tanto, de uma forma tão grande, que isso impede da pessoa evoluir, isso impede muito da pessoa crescer. E às vezes a gente acaba ficando estagnado, a gente acaba ficando no mesmo lugar. Então entra ano, sai ano, e você continua naquela mesma condição. E você questiona Deus, você pergunta a Deus, Senhor, por que eu tô nessa condição ainda? Por que eu não consigo evoluir? Por que eu não consigo passar dessa meta? Por que eu não consigo passar dessa fase? Por que, Senhor? A gente fala com o Senhor, a gente conversa com Deus a respeito das coisas, a respeito daquilo que a gente está passando, daquilo que a gente está vivenciando. E, e a gente que tem esse sentimento, porque é algo que você tem que lutar diariamente, sabe? Eu aprendi algo com a pastora Camila Barros, que ela falou numa pregação dela, ela compartilhou a respeito do início do ministério dela, e ela falou que ela sentia medo sim de estar ali, de estar pregando para pessoas que tinham grande inteligência, tinham muita sabedoria, muito conhecimento acerca da palavra, e isso acabava gerando nela um medo, uma insegurança. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir passar aquilo que realmente Deus me confiou, aquilo qual o Senhor me chamou, me vocacionou para estar fazendo? E ela falou que ela ia com medo mesmo, ela ia com aquela insegurança mesmo, confiando e crendo de que não era sobre ela, sabe? Não tratava sobre ela. Ela estava ali porque o Senhor a chamou, o Senhor a vocacionou, o Senhor a escolheu, a separou para aquele propósito. Então, não se tratava da Camila, mas se tratava a respeito de Deus. Então, se nós estamos ali fazendo algo que foi o Senhor que nos chamou, que foi o Senhor que nos vocacionou, que foi o Senhor quem nos chamou para aquela função, para aquele propósito, então o Senhor quem vai fazer, o Senhor quem vai realizar, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. É o Senhor quem realiza, é o Senhor quem faz todas as coisas, porque é Ele quem dá sabedoria, é Ele quem dá entendimento, é Ele quem dá discernimento, é Ele quem dá autoridade, é Ele quem dá unção, é Ele quem dá poder, é Ele quem dá graça, é Ele quem dá virtude, tudo é por intermédio de Deus. Nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada, nós somos seres muito assim, militados e incapazes. Porque a própria Bíblia diz que sem Deus nada podemos fazer. Isso é real, isso é verdadeiro mesmo. Se nós conseguimos alcançar algo, se nós conseguimos evoluir, se nós conseguimos alcançar os propósitos, viver os propósitos de Deus sobre a nossa vida, isso tudo é por intermédio exclusivo de Deus. Mas o que eu quero falar aqui com vocês é a respeito desse sentimento.
Porque eu sei, gente, que é horrível demais. É muito ruim viver com esse sentimento, porque você quer evoluir, você não quer permanecer naquela mesma condição, sabe? E você vê ano, passa tempo, e você continua naquilo ali, entendeu? Parece que as coisas não andam, porque esse sentimento, essas sensações que muitas das vezes nos ocasiona, isso nos impede de alcançar muitas coisas, isso nos impede de vivermos muitas coisas. E isso afeta, gente, não só na área espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. Eu, Bruna, eu já luto contra isso já tem muito tempo, gente, muito tempo mesmo. É algo que eu luto constantemente, que eu peço a Deus, Senhor, me ajuda. Hoje foi esse dia, sabe, que eu orei muito, pedi muito a Deus, falei, Senhor, tem misericórdia, me ajuda porque eu preciso, eu não quero ter esse sentimento em mim, eu não quero, esse sentimento tá me impedindo de viver, de alcançar, de realizar aquilo qual o Senhor me chamou, vocacionou para fazer. E às vezes quem não entende, quem não passa por essa situação, acaba te julgando, te criticando, apontando como se você não quisesse fazer, como se você não quisesse realizar, como se você não quisesse estar ali, como se você não quisesse viver o propósito, a chamada de Deus sobre a sua vida. Só que só quem entende o processo, quem vive o processo. Só entende a tua dor quem vive a mesma dor. Então não tem como eu entender aquilo que você está vivenciando se eu nunca vivenciei. Então eu não vou te entender. Eu não vou entender o seu processo. Eu não vou entender a sua dor. Por quê? Porque eu não estou vivenciando a mesma coisa que você está vivendo. Mas quando eu falo com uma pessoa que está vivenciando a mesma coisa que eu, que está passando pela mesma dor que eu, aquela pessoa ela vai me entender. Aquela pessoa ela vai me compreender. Aquela pessoa ela vai ter o discernimento, como que é difícil, como que é doloroso. Gente, quem tem esses sentimentos, quem vive com esses sentimentos, é muito difícil, sabe? É angustioso, porque você quer viver o mais de Deus, você quer viver coisas grandes, você quer viver coisas gloriosas, você quer viver o poderio de Deus sobre a sua vida. Não é que a pessoa não quer viver, não é que a pessoa não quer estar, não é que a pessoa quer ficar parada, estagnada, não é isso. Só que esses sentimentos é algo que você tem que lutar continuamente. É continuamente você falar assim, é você verbalizar para você mesmo, não, eu consigo, eu posso, eu vou vencer, Deus é comigo, Deus vai me capacitar, Deus vai me ajudar, Deus vai ser minha ajuda, Deus vai ser meu auxílio. E aquele sentimento, querido, fica em você, permanece em você. E é uma busca diária que você tem que ter em Deus, em oração, em jejum, pedindo mesmo ao Senhor, Senhor, me ajuda, me liberta desse sentimento. E eu falo por mim, gente, porque eu já sou cristã, já vai fazer 13 anos. E eu tenho já esse sentimento já há muitos anos. É algo que eu oro muito a Deus, que eu clamo muito ao Senhor. Já gravei alguns vídeos aqui compartilhando com vocês a respeito disso, sabe? E às vezes vocês podem olhar e falar assim, nossa, Bruna, mas nem parece, né? Você tá aqui no canal do YouTube, porque eu recebo muito isso das pessoas. Não parece, Bruna, realmente não passa. Mas é aquilo que eu falo, só consegue entender o processo que você tá vivendo quem vive o processo. Se a pessoa não vive o processo, se ela não tá passando pela mesma dor que você, ela não vai entender. Ela não vai te compreender, ela não vai conseguir sentir os mesmos sentimentos, porque ela não tá vivendo a mesma dor que você, ela não vive o mesmo processo que você. Então eu consigo entender as pessoas que passam por esse processo, entendeu? De medo, de insegurança, de complexo, sabe? De inferioridade. Ah, será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Será que realmente eu vou ir lá e vou conseguir passar? Vou conseguir ministrar? Vou conseguir louvar? Será que... Entendeu? É esses sentimentos que ficam. E mesmo você sabendo que não é sobre você, como eu disse aqui, não é sobre nós, é sobre Deus. A obra não é nossa, a obra é de Deus. O chamado não é nosso, o chamado é de Deus. O propósito não é nosso, o propósito é de Deus. Só que nós somos seres humanos, e nós estamos suscetíveis a todos esses sentimentos, gente. E assim, eu acredito assim, muito dificilmente
ver alguém que não passe por isso, entendeu? Que na vida, se em um momento, em uma ocasião da sua vida não tenha passado por esse processo, que não tenha sentido esse sentimento, sabe? De medo, de incerteza, de insegurança. Mesmo sabendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é Deus infinito, misericordioso, bondoso, que tudo é Ele quem faz, quem realiza e quem opera. Só que eu tô falando aqui, nós ainda habitamos no corpo corruptível, nós estamos suscetíveis a todas essas coisas, entendeu? Somos seres ilimitados. E eu sei, gente, o que é viver com isso, entendeu? O que é ter esse sentimento, o que é ter essas sensações. E é algo que nós não queremos ter. Nós não queremos ter, eu falo por mim, gente. Eu não quero, sabe? E isso não é todo momento que acontece comigo, sabe? É em ocasiões específicas que eu sinto, sabe, esse sentimento dentro de mim. E eu peço a Deus para que Deus tire, para que Deus, sabe, me liberte por completo desses sentimentos, porque isso é um sentimento muito ruim. E eu entendo porque tem muitas pessoas que sofrem disso, sabe? E são muito julgadas, porque você não quer fazer, porque você não quer viver o propósito de Deus, porque você não faz nada. E não é, porque às vezes aquela pessoa ela tá vivendo tanto complexo dentro dela, ela tá vivendo tanto esse sentimento dentro dela, sabe? E piora também esse sentimento quando você não é incentivada, quando você não é motivada, quando você não tem alguém ali para te motivar, sabe? Constantemente falando, você consegue, você pode, você vai vencer, você é capaz. Isso piora porque não é todo mundo que tem esse incentivo, gente. Não é todo mundo que tem alguém do seu lado todo o tempo te apoiando, te incentivando, te motivando, sabe? Te ajudando, te auxiliando. Muitas pessoas não têm isso. Não tem isso dentro da igreja, não tem isso dentro de casa, dentro do seu lar, dentro da família. E isso dificulta muito mais. E às vezes é o oposto. Às vezes a pessoa ela é extremamente desmotivada. Às vezes a pessoa vê a dificuldade na outra, em vez de motivar aquela pessoa, sabe, incentivando, porque tem pessoas que têm essa percepção. Não, a Bruna é insegura. Não, a Bruna, né, ela tem um complexo. A Bruna, ela tem medo, né? Às vezes as pessoas conseguem ter essa percepção. Aí, em vez da pessoa te motivar, te incentivar, te ajudar, fala, não, você vai sim, você vai conseguir mesmo. E essas palavras quando entram, gente, isso muda tudo, porque a palavra, ela tem poder. O Tiago vai falar a respeito disso, do poder da palavra. Então, a gente entende que a palavra ela tem muito poder, muito poder. Mas quando as pessoas elas conseguem ter essa percepção de que a outra pessoa ela tem medo, ela tem insegurança, ela tem incerteza, ela tem os complexos dentro dela. Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Será que se me colocar eu vou conseguir passar e etc. Aí o que o outro faz? Vai lá e desmotiva. Nossa, a Bruna é insegura. Nossa, ela tem que parar com isso. Fulano tem medo. Nossa, tem que parar com isso, que tal? Em vez de motivar, em vez de liberar palavras incentivadoras, motivadoras, as pessoas fazem ao contrário. Aquilo ali piora, gente, piora. Porque eu convivo com pessoas que passam por esse processo e tem do lado pessoas que não as motivam. E isso é um processo horrível, porque aquilo ali fere mais e mais a pessoa. E conforme a pessoa ela vai o tempo todo ouvindo palavras desmotivadoras, quando você convive com pessoas ao teu redor que desmotiva, sabe? Que não motiva você em nada, aquilo ali vai entrando, vai penetrando de uma forma tão profunda dentro do teu ser, dentro da tua alma, que daqui a pouco aquele sentimento que a pessoa liberou sobre a tua vida, aquelas palavras negativas que a pessoa liberou sobre a tua vida, aquilo entra de uma tal forma dentro do teu coração, dentro da tua alma, que você acaba acreditando que realmente você é incapaz, que você não consegue, que realmente você não tem capacidade para nada, de que você não é útil. Sabe, esse sentimento entra dentro da pessoa e destrói mesmo a pessoa. E assim, eu digo, não façam isso, gente, não façam isso. Se você vê, se você reconhece, se você identifica que é alguém que tá do teu lado,
ou que convive com você, que sofre disso, não faça isso. Seja um canal de bênção, libere palavras motivadoras, de incentivo. Não, você vai conseguir, você vai vencer, você pode sim, você é capaz. Vai com medo mesmo, porque o Senhor é contigo, Deus é na tua vida, tudo vai ocorrer para a glória de Deus. Seja um canal de bênção, seja um canal que vai ajudar aquela pessoa, sabe, a alcançar suas metas, seus objetivos, seus propósitos. Não seja aquela pessoa, sabe, que vai destruir a outra pessoa, que vai terminar de matar aquela outra pessoa, tá? E com esse vídeo eu quero te dizer que você vai vencer, você vai conseguir, você vai passar, porque eu libero isso sobre a minha vida. Eu digo isso para mim mesma, que eu posso, que eu consigo, que eu vou vencer, que Deus é comigo, que a obra é dele, o chamado é dele, o propósito dele, tudo é dele. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Então tudo vai ocorrer para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor. E dizer que Deus, ele te entende, tá? O ser humano, ele pode não te entender, mas Deus, ele te entende. Deus, ele te entende. Deus, ele entende esse sentimento. Deus, ele entende essa complexidade. Deus entende que você se sente insegura, que você se sente incapaz. E Deus, ele pensa ao contrário a respeito de você. Porque se ele te vocacionou, te chamou, ele sabe que você pode, ele sabe que você consegue, ele sabe que você é capaz. E um grande exemplo de um grande homem de Deus que passou por isso foi Moisés. Quando Deus o vocacionou, quando Deus o separou para aquele propósito de ir até o Egito e libertar o povo de Israel, a nação de Israel. Moisés, ele falou para Deus a sua dificuldade, a sua deficiência. E ele depositou, através daquela deficiência que ele tinha, a incapacidade, dizendo: Deus, eu não sou capaz. Deus, eu não vou conseguir, porque eu tenho essa limitação, eu tenho essa deficiência. Sabe? É como se nós estivéssemos falando assim para Deus: Senhor, eu não vou conseguir, eu não posso. Porque eu sou insegura, eu tenho medo, eu tenho esse sentimento de complexidade, de que eu não vou conseguir, de que eu não vou alcançar. Senhor, tu sabes que eu tenho esse sentimento dentro de mim, Senhor. Eu sei a obra, eu sei o chamado, eu sei o propósito, mas tu sabes, Senhor, que eu tenho essas limitações. É como se nós estivéssemos fazendo como Moisés fez, sabe? Só que Deus viu que ele era capaz. Deus sabia que ele podia. Deus sabia que ele ia conseguir. Deus sabia que ele podia sim. E é isso que Deus, ele, quando nós expomos isso para o Senhor, é dessa forma que o Senhor nos vê. É dessa forma que o Senhor nos vê. Ele sabe que a gente pode, ele sabe que nós conseguimos, ele sabe que nós somos capazes, sim. Ele acredita em você. E isso é grandioso, isso é lindo, porque sabemos que o Senhor está ao nosso lado e com ele nós podemos todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe sua vida.